Olá, meus amigos, professor André Maia aqui com vocês. Vamos dar continuidade à nossa parte processual, ao estudo das peças prático-profissionais, pensando especialmente na confecção de peças para o exame da OAB, segunda fase administrativa, segunda fase constitucional, segunda fase tributária, segunda fase civil, enfim, fases que exigem o conhecimento dessas peças. Mas o propósito deste vídeo agora é um propósito mais elementar, mais essencial. O que eu quero de vocês? Eu quero que vocês, ao lerem um enunciado, vocês percebam, isto aqui é um agravo de instrumento por causa disso. Isto aqui é uma ação popular por causa disto. Isto aqui é uma apelação por causa disto. Isto aqui é um recurso ordinário constitucional por causa disto. Este aqui é uma ação de obrigação de fazer pelo procedimento comum por causa disso. Isso aqui é um habeas data por causa disso. Então, eu quero que você bata o olho no enunciado e saiba dizer qual é a peça. Essa dinâmica de trabalho, ela é muito importante para que você ganhe agilidade na leitura do seu enunciado, segurança para continuar realizando a sua prova. Porque você pode muito bem adotar o critério. Vou começar pelas questões. Ótimo, super legítimo, costuma dar certo também. Só que antes de ir para as questões, dá uma olhadinha na peça. Confere qual é a peça, se você já identifica ela, você vai muito mais inspirado para resolver as questões. Então, identificar as peças é extremamente importante. E importante, naturalmente, porque se erra na identificação, zero na prova. Sua prova não será corrigida. Então, vamos identificar peças. Com este roteirinho aqui, com este nosso pequeno bate-papo, breve bate-papo, eu tenho certeza de que você vai conseguir identificar as peças que eu vou lançando em outros vídeos para a gente poder colocar em prática essa proposta aqui de trabalho. Então, nós vamos fazer um esqueminha agora aqui. Você vai saber se é petição inicial, se é contestação, se é recurso. Se for petição inicial, a petição inicial ela é A, B, C ou D. Se for recurso, qual é o recurso? Então, no caso concreto, você vai sair muito bem, eu tenho certeza. Mas eu preciso passar por este roteirinho, por mais simplório que seja, eu acredito que ele vai ajudar você. Identificação de peças. Vamos começar com o nosso roteiro essencial. Esse roteiro essencial é aquele que você já conhece, do cliente, interesse do cliente, e se há ou não processo em andamento. Preciso partir daqui para poder fazer os desdobramentos. Então, roteiro essencial para a identificação de peças. Roteiro essencial. Primeiramente, quem é o cliente? Eu defino o cliente. Eu vou definir o cliente, regra geral, lendo o último parágrafo do enunciado. Lendo o parágrafo final do enunciado da nossa questão, em que, como regra, o examinador vai colocar assim: a empresa Alfa procura você para tomar a medida judicial cabível em favor de seus direitos. Então, você já sabe que seu cliente é a empresa Alfa. José Aparecido procura você para... Você já sabe que seu cliente é José Aparecido. Então, primeiramente, procurar o seu cliente. Este cliente será uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Pessoa física ou pessoa jurídica. Os dois podem aparecer na nossa prova. Cliente apareceu, agora a prova vai mostrar que o cliente tem algum interesse.
Então, o segundo passo do nosso roteirinho essencial é sabermos o interesse do nosso cliente, daquele que nos contrata para irmos a juízo em seu favor. O interesse do nosso cliente pode ser um interesse individual, interesse individual, ou seja, o meu cliente, pessoa física ou pessoa jurídica, me procura para cuidar de um problema relacionado a ele. Ele não está preocupado com o que está acontecendo no mundo, ele está preocupado com ele, algo que ele sofreu, algo que ele reclama, algo que o desagrada. Seja pessoa física ou pessoa jurídica, o cliente pode ter um interesse individual, e tendo interesse individual, vamos ver a medida a ser tomada. Mas o meu cliente pode também me procurar apontando um interesse transindividual. Interesse transindividual é aquele interesse que transborda da individualidade, é aquele interesse que vai além da individualidade, é aquele interesse que sai da esfera subjetiva do seu cliente, afetando outras pessoas, pessoas de um grupo indeterminado ou pessoas de um grupo determinado. Este interesse transindividual é conhecido como interesse coletivo em sentido amplo, coletivo lato sensu. Bacana. Interesse do cliente definido. Agora vamos ver a situação processual do cliente, porque se vamos fazer uma peça prático-processual, prático-profissional, nós vamos ter que adotar uma medida que solucione o problema do seu cliente. Então, regra geral, na nossa prova, o terceiro passo é verificar se há ou não há um processo em andamento. Processo em andamento. E quando eu penso se há processo em andamento, eu de imediato analiso duas circunstâncias. Não tem processo em andamento. Não tem processo em andamento. E o meu cliente me procura para que eu adote uma medida em favor dele. Se ele quer que eu adote uma medida judicial em favor dele, eu vou inaugurar uma relação jurídico-processual. Então, quando não há processo em andamento, medida que se impõe é o ajuizamento, a propositura de uma petição inicial. Petição inicial. Mas pode acontecer de o cliente procurar você e você vai verificar no enunciado que, sim, tem processo em andamento. E o seu cliente quer se manifestar neste processo. O seu cliente quer discutir alguma coisa naquele processo. Ou o seu cliente ficou sabendo que contra ele foi proposta uma ação, então ele vai querer responder a esta petição. Ou então o seu cliente, ele vai, diante de um processo que já está em andamento, ele vai estar inconformado com uma decisão judicial, decisão essa desfavorável a ele. E aí ele contrata você para que você adote a medida nesta situação. Então, quando eu estou com o processo em andamento, surge uma dupla análise. A decisão judicial. A decisão judicial a ser combatida, pelo meu cliente, se não houver decisão judicial a ser combatida pelo meu cliente, se não houver decisão a ser combatida pelo meu cliente, tudo indica
tudo indica que a peça que deveremos apresentar é uma peça de defesa. Uma peça de defesa. Mas, se sim, se houver uma decisão a ser combatida, o seu cliente quiser combater aquela decisão, anulando, reformando, modificando, estaremos diante do caso de um recurso. Recurso. Então, aqui estão as nossas três possibilidades básicas de peça. Uma petição inicial, uma defesa ou um recurso. E você não vai conseguir errar a situação na hora da prova, sendo a possibilidade de ajuizar uma petição inicial, a possibilidade de apresentar uma defesa ou a possibilidade de interpor o recurso. Lembrarmos, quando você entra com a petição inicial, quando você propõe a petição inicial, não tem processo nenhum. Você vai começar do zero a discussão em favor do seu cliente. Quando já tem processo em andamento, e este processo vai fazer com que a outra parte tenha proposto, feito o ajuizamento de uma ação, a outra parte tenha ajuizado uma ação, e esta ação é contra o seu cliente. O seu cliente vai e procura você no seu escritório para que você tome a medida cabível naquela situação. Reparemos que não tem decisão nenhuma contra o seu cliente. O seu cliente quer responder àquela petição inicial. Então, é uma resposta do réu. No caso, uma defesa. Notadamente, vai ser uma contestação. Mas já há uma decisão a ser combatida. Não importa que decisão interlocutória, decisão terminativa, acórdão, decisão monocrática, há uma decisão. E o seu cliente procura você para que você tome a medida em face daquela decisão. O que vai fazer na hora da prova é peticionar, interpondo um recurso. Eu acredito que essa discussão dessa tela, ela está muito simples para você. Eu acredito que este roteiro essencial você já domina muito bem, porque tivemos algumas outras oportunidades para falar dele nos nossos outros vídeos sobre a introdução à prática processual. De toda sorte, é muito importante guardar isso aqui. Feito esse roteiro essencial, analisado qual é a situação, vamos trabalhar com a tese de que o meu cliente é uma pessoa física. Caso 1. Cliente, pessoa física. Meu cliente é o José. O meu cliente é a Maria. Cliente pessoa física. Este cliente pessoa física, ele pode ter, como nós vimos, um interesse individual ou um interesse coletivo. Cliente pessoa física pode ter interesse individual ou interesse coletivo. Se este meu cliente, pessoa física, tiver me procurando e demonstrando um interesse transindividual, um interesse coletivo em sentido amplo, significa que esta pessoa física não está preocupada com ela
esta pessoa física está preocupada com a coletividade. E aí, em se tratando de petições iniciais, eu vou colocar aqui, petição inicial, a única peça cabível para que uma pessoa física busque defender o interesse coletivo, a única peça cabível é a ação popular. Ação popular, que é aquela ação na forma da lei, primeiramente na forma da Constituição, artigo 5º, 73, e da lei própria, da Lei 4717 de 65, esta ação é uma ação em que o cidadão, portador de título de eleitor, no gozo dos seus direitos políticos, ele promove a ação visando anular um ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa e ao meio ambiente. Então, pessoa física propondo ação de interesse coletivo. A única cabível é a ação popular. Inconfundível ação popular com qualquer outra. Mas o meu cliente, ele pode ter um interesse individual, que é o mais comum. E o meu cliente, com interesse individual, querendo cuidar da vida dele e não cuidar das licitações da sociedade, das desapropriações, dos concursos, das irregularidades do mundo, ele pode querer cuidar da vida dele, apresentando para você, advogado, um interesse individual. Diante do interesse individual do seu cliente, você tem um leque de opções. Para que você vá eliminando as opções, sugerimos o seguinte raciocínio. Você já viu que o seu cliente é pessoa física e que seu cliente pessoa física está diante de um interesse individual. Vamos ver primeiro se é e se não for a gente descarta. Em primeiro lugar, vamos verificar se é caso de habeas data. É caso da ação de habeas data. Será que é caso de habeas data? Porque o habeas data é aquela ação constitucional prevista no artigo 5º, inciso 72 da CR e na sua lei 9.507 de 97, é aquela ação em que o interessado, o proponente, o autor, o impetrante, ele vai questionar a violação de um direito líquido e certo dele, no que se refere ao direito constitucional à informação. O habeas data é uma ação para que alguém vise proteger um direito líquido e certo seu, próprio, pessoal, personalíssimo, direito líquido e certo à informação pessoal, a informação da própria pessoa do impetrante. E aí? A gente tem que verificar se é o habeas data. E se for o habeas data, vamos ter que enquadrar a situação dentro da lei do habeas data, com os requisitos apontados na lei. O habeas data fica claro que tem um ato coator de uma autoridade. Uma autoridade pratica um ato coator de negar acesso à informação.
Houve uma negativa de acesso à informação no âmbito administrativo, você vai ter que ir na via judicial. Habeas data, peça importante. Provável, nem tanto, mas importante. Se não for habeas data, se não for a ação de habeas data, nós temos uma segunda possibilidade. E a segunda possibilidade, em se tratando de pessoa física com interesse individual, entrando com uma petição inicial, a segunda possibilidade é o famoso mandado de segurança, MS, mandado de segurança. E o mandado de segurança é aquela ação constitucional residual, de caráter subsidiário. É aquela ação constitucional em que o seu cliente ele também quer proteger um direito líquido e certo. Mas é um direito líquido e certo que não é nem protegido pelo habeas data, nem protegido pelo habeas corpus. Ou seja, ele não se refere ao direito de informação pessoal e nem se refere ao direito de locomoção. Mandado de segurança é para proteger direitos líquidos e certos diferentes daqueles protegidos, tutelados pelo habeas data e pelo habeas corpus. Mandado de segurança é uma ação mandamental extremamente importante, porque ela cabe para muitas situações. O que na hora da prova a gente vai ter que perceber é se o mandado de segurança, nos termos da sua lei e da sua previsão constitucional, e a previsão constitucional é o artigo 5º, inciso 69, e a lei é a Lei 12.016, Lei 12.016 de 2009, Lei do MS, nós vamos ter que verificar nessas normas se há alguma circunstância que impeça a impetração desta ação mandamental. Porque, em muitas vezes, o mandado de segurança não vai ser cabível, porque a lei diz que não é caso de mandado de segurança. Ou então algum julgado, alguma súmula do Supremo Tribunal Federal diz que não é caso de mandado de segurança. Então, nós temos que fazer esta passagem aqui. Daqui para cá, com toda a cautela do mundo. Vamos descartar o habeas data? Vamos. Vamos ver se é MS. A gente só pode ver para o MS quando tivermos certeza de que não é habeas data. Aí vamos analisar os casos de MS. Proteger direito líquido e certo não amparado por habeas data, em razão de um ato coator praticado por uma autoridade pública ou no exercício das atribuições do poder público. Ou seja, eu tenho uma ilegalidade violando um direito líquido e certo meu. Mandado de segurança, com as suas restrições que serão estudadas no momento oportuno. Mandado de segurança não é. Por que não é? Porque eu caí em uma hipótese de não cabimento. Por exemplo, mandado de segurança, ele não serve para tratar de cobrança. Ele não é substitutivo de ação de cobrança. Mandado de segurança não serve para cobrar prestações vencidas, pretéritas. O mandado de segurança não pode ser proposto contra a lei em tese. O mandado de segurança não pode ser proposto, impetrado, quando for possível a utilização de algum recurso, seja na via administrativa, seja na via judicial. Então, há circunstâncias em que o mandado de segurança não poderá ser usado.
Igualmente, não poderá ser usado o mandado de segurança se ultrapassado o prazo decadencial de 120 dias. E ainda, como caiu recentemente na prova da OAB, segunda fase, mandado de segurança, ele não poderá ser impetrado se for necessária a produção de provas no processo, se for necessária a dilação probatória. Mandado de segurança não tem esta fase de provas, porque a prova que o autor vai fazer nos autos é a prova documental que já está pré-constituída, está constituída antes. Ele simplesmente vai anexar esta prova, anexar este documento comprobatório da violação do direito líquido e certo dele. Então, não há produção de provas. Então, se a prova, o exame exige que a ação seja proposta, havendo a necessidade de dilação probatória, de uma etapa de produção de provas, o mandado de segurança está descartado. E, não sendo mandado de segurança, o que sobra para nós? Quando pessoas físicas querem cuidar de interesses individuais. O que vai sobrar para nós, em terceiro lugar, repare que aqui é uma ordem que eu estou sugerindo, em terceiro lugar, nós vamos nos socorrer de uma simples ação de é o nome do pedido principal, pelo procedimento comum. Ação pelo procedimento comum. Aquela ação que nós vamos encontrar no famosíssimo artigo 319 e seguintes do Código de Processo Civil. Ação de 3 pontinhos pelo procedimento comum. Por que eu coloquei 3 pontinhos? Ora, porque esta ação pelo procedimento comum, ela vai ter o nome correspondente ao pedido que vai ser feito. Então, se o pedido é de indenização, ação de indenização pelo procedimento comum. Se o pedido é de anulação de ato ou de contrato, ação de anulação pelo procedimento comum. Se o pedido é de uma obrigação de fazer, ação de obrigação de fazer pelo procedimento comum. Se o pedido é de cobrança, ação de cobrança pelo procedimento comum. Se o pedido é de rescisão do contrato administrativo, ação de rescisão de contrato administrativo pelo procedimento comum. Não tem mistério. Qualquer pedido que você venha a fazer, ele vai entrar aqui no nome da ação. É fato, tranquilo. Ação de reintegração ao cargo público. Ação de anulação de demissão combinada com reintegração ao cargo público. Então, dentro deste pequeno panorama aqui, uma pessoa física pode procurar você, sendo seu cliente, e ela vai demonstrar o interesse coletivo ou o interesse individual. Se o interesse for coletivo, só pode ser ação popular. Agradeça ao Papai do Céu porque é um presente. Você não tem alternativas. Só pode ser uma ação popular. Agora, se o seu cliente, pessoa física, vier e apontar um interesse individual, você vai seguir este roteiro. Bom, qual é a petição, qual é a ação no caso do interesse individual? Primeiro, eu vejo se é habeas data. É habeas data? Tenho que produzir provas, sim ou não? É necessário ou não o esgotamento das vias administrativas? Vimos que é caso de habeas data, ótimo. Vamos impetrar o habeas data em favor do nosso cliente. Não é caso de habeas data, por alguma restrição que a legislação traga. Vamos dar um segundo passo e vamos olhar se é caso de mandado de segurança. Ao olharmos se é caso de mandado de segurança,
Vamos ver se há o enquadramento de fato na possibilidade de mandado de segurança e vamos ver também se não há restrições para o uso do mandado de segurança. Se tiver ok para o mandado de segurança, vamos impetrar o mandado de segurança em favor do interesse individual do seu cliente, pessoa física. Agora, se houver restrição ao uso do mandado de segurança, qualquer que seja o tipo de restrição, o nosso próximo passo é ajuizarmos uma ação pelo procedimento comum. Qual ação? Esta ação vai depender do caso concreto. Ação anulatória ou ação de anulação? Ação indenizatória ou ação de indenização? O nome que você for colocar no pedido principal. Muito bem, aqui estão as possibilidades de peças em se tratando de pessoa física, com interesse coletivo e com interesse individual, propondo a sua petição inicial. A nossa próxima análise agora vai envolver pessoa jurídica. Cliente, pessoa jurídica. Caso 2. Caso 2. Petição inicial. Cliente, pessoa jurídica. Pessoa jurídica, uma entidade. Esta pessoa jurídica, esta entidade, pode ter interesses individuais? Pode, lógico. Pessoa jurídica pode cuidar de seu nome, de sua imagem, de sua honra, de seu patrimônio. Naturalmente, ela pode cuidar da sua própria vida. Se for pessoa jurídica no interesse individual, a gente vai cair no mesmo raciocínio, a gente vai cair no mesmo raciocínio da pessoa física com interesse individual. Ou seja, pessoa jurídica com interesse individual terá os mesmos caminhos de pessoa física e interesse individual. Vamos ver se é caso de um habeas data. Se não for habeas data, vamos ver se é caso de mandado de segurança. Se não for mandado de segurança individual para aquela pessoa jurídica, vamos ver se é caso de uma ação pelo procedimento comum. Quanto a isto, não tem mistério. O interessante aparece agora quando a gente discute essa pessoa jurídica tratando de interesses transindividuais. Interesse coletivo, lato sensu. E aí surgem para nós algumas possibilidades. Primeira possibilidade, e aqui a ordem é aleatória, tá? Não tem uma sequência, eliminou um, vai para o outro, não. Aqui pode ser de forma sortida. Primeira possibilidade. Será que é caso de um mandado de segurança coletivo? Mandado de segurança coletivo? Porque o mandado de segurança coletivo vai igualmente, o MS, ter fundamento no artigo 5º, 69 e no 5º, 70 da Constituição. O mandado de segurança coletivo, igualmente, o MS, vai ter fundamento normativo também na sua própria lei, que é a Lei 12.016 de 2009. Qual é o detalhe no mandado de segurança coletivo? O mandado de segurança coletiva ele pode ser impetrado
para proteger direitos líquidos e certos dos filiados, dos associados, dos membros das pessoas jurídicas legitimadas. Quem é que pode, quem é que pode ajuizar um MSC? O MSC, na forma do 5º 70 e do artigo 21 da Lei 2016, pode ter como legitimados ativos pessoas jurídicas que são partido político, organização sindical, entidade de classe, associação constituída em funcionamento há pelo menos um ano. Estas figuras, estas pessoas jurídicas, poderão impetrar um mandado de segurança coletivo quando elas tiverem por objetivo proteger direitos líquidos e certos, proteger direitos líquidos e certos de seus membros, de seus filiados, de seus associados. Dos seus. Repare que é um grupo de pessoas. A pessoa jurídica, a associação, a pessoa jurídica, organização sindical, a pessoa jurídica, entidade de classe, a pessoa jurídica, partido político. Estas pessoas jurídicas estão preocupadas em proteger os seus filiados, os seus membros, aqueles que fazem parte do seu grupo, estão sob o seu manto. É diferente de a pessoa jurídica cuidar de si mesma. Enquanto entidade, enquanto pessoa jurídica, não há como confundir a PJ dos seus filiados, dos seus membros, dos seus associados. De jeito nenhum. Imagine, você é sócio de um clube. O clube tem sua realidade enquanto sujeito de direitos, enquanto uma empresa ou uma associação, depende de como ele foi constituído. O clube vai ter o seu CNPJ, o clube vai ter suas despesas, suas obrigações comerciais, tributárias. E você, sócio, filiado, membro, que faz parte, que frequenta, o que você tem a ver com as obrigações do clube? Pagou a luz, não pagou a luz? Vai fazer reforma, não vai fazer reforma? Nada. Você vai usufruir, vai pagar a mensalidade e vai usufruir. Então, a gente não mistura as realidades da pessoa jurídica com a dos filiados que estão ali, sob a tutela da pessoa jurídica. Então, o mandado de segurança coletivo é o remédio constitucional feito para que uma entidade proteja os seus membros filiados ou associados. E o mandado de segurança coletivo não vai se confundir com a ação civil pública. O mandado de segurança coletivo não pode se confundir com a ação civil pública, porque a ação civil pública, que também é uma ação constitucional, prevista no artigo 129, inciso 3º e parágrafo 1º da Constituição, conforme nós já vimos em aulas anteriores, e também na sua própria lei, que é a Lei 7347/85, Lei da Ação Civil Pública. O que a ação civil pública tem por objetivo? Quando alguém promove esta ação, quando alguém propõe, ajuiza essa ação,
Esse alguém quer o quê? Este alguém quer responsabilizar a outra pessoa por danos materiais, patrimoniais, morais causados a bens de caráter difuso ou coletivo, a bens que pertencem a toda a sociedade. A ação civil pública, ela, prestem atenção, ela pode ser proposta na forma do artigo 5º da Lei 7347 de 85, a ação civil pública pode ser proposta pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, por uma entidade da administração pública direta, ou seja, União, Estado, DF ou município, por uma entidade da administração pública indireta, ou seja, autarquia, fundação pública, empresa pública ou sociedade de economia mista, ou ainda pelo nosso provável cliente, que é uma associação. A associação que, para poder promover uma ACP, vai ter que cumprir alguns requisitos ali no artigo 5º, inciso 5º, alíneas A e B da lei. Muito bem, quando estas figuras promovem a ação civil pública, qual é o objetivo deles? Eles querem proteger os seus filiados? Não. O objetivo deles na ação civil pública é responsabilizar alguém é o causador do dano, por danos morais e patrimoniais causados, por danos causados à coletividade, de forma ampla. Em outras palavras, há interesses difusos e coletivos que estão elencados no artigo 1º da nossa lei, como, por exemplo, danos à ordem econômica, à ordem urbanística, à livre concorrência, a grupos étnicos, raciais, religiosos, ao meio ambiente, já falei, à ordem consumerista, ao consumidor. Então, a ação civil pública não é voltada para os seus membros. A ação civil pública não é voltada para os seus, do seu grupinho. A ação civil pública é voltada para todos. Todos os que foram afetados pela lesão. Não é para os seus grupos, para os seus filiados, para a sua panelinha. Não, não. É para todos. A gente não pode errar. A gente não pode errar o cabimento de uma para o cabimento de outra. Então, agora você vai levar todo o tempo do mundo em 5 segundos, olhando para esta tela, que tem o confronto entre o mandado de segurança coletivo e a ação civil pública, e você vai ver que não se confundem as hipóteses de ajuizamento. Viu? Não se confundem. A terceira ação, a terceira petição de interesse coletivo proposta por uma pessoa jurídica, a terceira petição é a ação de improbidade administrativa. Ação de improbidade administrativa que tem fundamento constitucional no artigo 37, parágrafo 4º da CR, e tem a sua própria lei, que alia Lei 8429 de 92, Lei de Improbidade Administrativa.
E quando alguém propõe uma ação de improbidade, este alguém quer o quê? Eu ouvi você falar e concordo com você. Quando alguém propõe uma ação de improbidade, este alguém quer condenar o agente público desonesto. O agente público que, com dolo, com intenção de causar dano, ele será perseguido por esta ação para, devidamente condenado, cumprir as sanções correspondentes. A ação de improbidade é uma ação que vai ser ajuizada, proposta, nos termos do artigo 17, pelo Ministério Público, e assim está no artigo 17, e guarde o que eu vou falar, e pela pessoa jurídica interessada, pessoa jurídica lesada, interessada, lesada. Deixa eu apagar isso aqui. Pessoa jurídica interessada. Pessoa jurídica lesada. Mas aí você vai me dizer, ô professor, eu não estou vendo pessoa jurídica aqui no artigo 17. Não, você não está vendo. Porque o artigo 17, ele foi alterado pela Lei 14.230, eu acho que foi essa, e era a redação. São legitimados para a propositura ação, da ação de improbidade, Ministério Público e a pessoa jurídica interessada, que é aquela que foi lesada pela prática do ato desonesto. Com a reforma feita pela lei, saiu a pessoa jurídica interessada dos legitimados. Então, a nossa lei ficou do jeito que você está vendo aí. Só o Ministério Público pode propor, pode ajuizar uma ação de improbidade administrativa. Mas o Supremo Tribunal Federal, ali por volta de 22, 30 de agosto de 2022, veio e disse: não, 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 não. Essa alteração feita pela lei no artigo 17 não pode prosperar, é inconstitucional. Então, o que disse o Supremo Tribunal Federal? Para ajuizar uma ação de improbidade, pode ser o Ministério Público, como está na lei, mas também pode ser a pessoa jurídica interessada. Posicionamento do STF trazendo de volta a redação que tinha antes da reforma da lei de improbidade. Então, pode ir tranquilo para a sua prova. A pessoa jurídica interessada, que foi aquela que sofreu a lesão com o ato de improbidade, pode ajuizar esta ação. Ponto pacífico. E quando os legitimados propõem a ação de improbidade, eles vão propor ação de improbidade administrativa para quê? O objetivo é condenar o agente público e eventuais parceiros, beneficiários, condenar o agente público pelo ato de improbidade administrativa. Um daqueles atos dos artigos 9º, 10 e 11 da lei. Condenar o agente público pelo ato de improbidade administrativa para que seja punido nas sanções do artigo 12. Artigo 12 da onde?
da LIA, da Lei de Improbidade Administrativa. Esta ação tem natureza coletiva porque o bem jurídico tutelado aqui na improbidade é a moral pública, a moral administrativa, é o arcabouço de princípios da administração pública, é o patrimônio público, é o dinheiro público, é o erário. Então, a ação de improbidade é mais uma possível ação que pode ser trabalhada aí por uma pessoa jurídica. Então, nós temos de forma básica estas ações aqui, forma básica, estas ações, sem prejuízo de outras que eu vou conversar com vocês. De forma básica, nós temos estas ações aqui que podem ser propostas na nossa segunda fase, notadamente de direito administrativo, segunda fase OAB, direito administrativo. Então, você vai anotar isso tudo que eu passei para vocês, vai fazer o registro, vai raciocinar dentro da lógica que eu apresentei, vai reler a legislação que eu sugeri. Excelente. Eu vou encerrar aqui. Esta vai ser a parte 1 da identificação de peças. E depois vamos fazer uma parte 2 envolvendo recursos. Essa parte 2 eu já gravo amanhã e envolvendo recursos, aí vamos ver quando é que cabem aqueles recursos lá do Código de Processo Civil, aqueles 9 recursos que são apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargos de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em RESP ou em RE e os embargos de divergência. Não se assustem com esses 9 nomes, porque, para nossa prova, efetivamente, contamos com 3 possibilidades. Para nossa prova de segunda fase ADM, contamos com 3 possibilidades: apelação, recurso ordinário e agravo de instrumento, que foram os recursos que caíram em segunda fase ADM. Esses recursos podem cair em quaisquer fases, tirando a área penal e a área trabalhista, que tem um sistema recursal próprio. Esses recursos processuais civis podem cair em qualquer área. E vamos conversar sobre o cabimento deles também de forma simplificada, como foi feito aqui. Só que vamos conversar em outra aula para que esta não fique tão alongada. E também faremos uma continuação para falarmos das possíveis defesas. Contestação, contestação com reconvenção, informações em mandado de segurança, informações em habeas data. Vamos ver o que tem de possibilidade para nós, para que a gente consiga identificar as peças e depois vamos passar para a fase de treino. Eu coloco o enunciado de uma prova e você vai me dizer: esta peça é tal por causa disso, disso, disso. Ponto. Vai ficar fera nesse treino. Excelente, meus amigos. Muitíssimo obrigado pela atenção, pela paciência. Eu espero ter sido esclarecedor. Tentei ir com um pouco de calma, um pouco de cautela, algumas vezes redundante, mas a ideia era esclarecer bem esse ponto aqui, que você não pode errar as peças porque elas são inconfundíveis. Inconfundíveis. Todas as que eu mostrei. Seja em razão de o autor ser uma pessoa física, seja em razão de uma pessoa ser uma pessoa jurídica, seja em razão de o autor estar diante de um interesse individual, seja porque o autor está diante de um interesse coletivo. Você trabalhar este raciocínio aqui vai salvar muito o seu caminho, vai encurtar muito o seu caminho, o seu raciocínio. Beleza? Muito obrigado pela atenção. Se gostou da explicação,
clica aí no joinha, dá o like, inscreva-se no canal, clique no sino da notificação para que você seja sempre comunicado de que novos vídeos subiram. No mais, vamos cada vez mais produzir para que a gente consiga ajudar mais e mais pessoas. Vamos nos conscientizar de que o YouTube é o meio mais democrático que a gente pode ajudar as pessoas a terem um pouquinho mais de conhecimento. E quando esse conhecimento ajuda pessoas a conquistarem espaços, como no caso que nos interessa, conquistarem a aprovação no exame da OAB, a aprovação em concurso público, isso é realmente transformador. Então, eu conto com a participação de vocês, divulgação, para que a gente consiga ajudar mais e mais pessoas. No mais, bons estudos a todos, até a nossa próxima aula.